Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora o segundo programa da segunda temporada do Gente do Rio. Aqui, nosso foco é a retomada econômica do Rio de Janeiro, sempre rezando para que não sejam necessárias novas restrições. Apresentamos um programa novo todo domingo pela manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre. Ou você pode assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. Hoje o Gente do Rio, em dose dupla, traz 2 entrevistados jovens com origem em comunidades. Eles fazem a diferença, ambos empreendedores e militantes pela justiça social. Eles são crias de comunidades e rompem barreiras para ajudar o próximo e realizar sonhos. Cada um à sua maneira. Os 2 são exemplos de inspiração e de muito trabalho e de vontade de mudar a realidade do povo das favelas. William Reis é coordenador executivo do Grupo Cultural Afroreg. Eles ajudam quem tem menos oportunidade a ingressar no mercado de trabalho e também capacitam esse povo para exercer profissões. Já Bruna Guiar, a Buba, é integrante e cofundadora do coletivo Fala Acari, o coletivo da assistência a moradores do complexo de favelas do Acari. Seja bem-vinda, Buba Guiar, Bruna Guiar, que aqui a gente vai chamar de Buba, né? Isso aí. Bem-vindo também, William. Obrigado. Reis. Bom, William, você tem 35 anos, professor de educação física e hoje é líder de uma das maiores ONGs do Rio de Janeiro, né? O Afroreg. O que te motivou a entrar nessa luta? Na verdade, acabei de completar 36. Ah! Sou um pouco mais velho, né? Mas que diferença, né? É verdade. Inveja mesmo assim. Assim, é muito curioso, porque quando eu fui pro Afroreg, foi mais numa possibilidade de ter um emprego, né? O José Júnior, que é o fundador, me chamou, porque eu tinha acabado meu estágio numa academia que eu fazia, eu não tinha mais lugar para trabalhar, ele me chamou. Só que eu era totalmente uma pessoa que não me ligava em tema nenhum social, racial. E aí dentro do Grupo Cultural Afroreg eu tive essa transformação. Eu tive grandes professores e professoras, e aí pude começar a me enganjar mais nas causas sociais, nos discursos raciais e conhecer mais referências nesse sentido. Você já tinha tido experiências com isso, com discriminação racial, inclusive, e não tinha se dado conta, ou você não se dava conta de jeito nenhum? Quer dizer, nunca tinha passado por isso também? Não, na verdade, todo homem negro, né, passa por alguma situação racial, de racismo. Obviamente, eu já tinha passado por algumas, né, mas só que eu nunca pesquisei a fundo para saber os porquês daquilo, né? E aí, quando eu chego no Afroreg, quando eu começo a ler bastante, quando eu começo a conhecer pessoas que trabalham com isso, aí eu pude perceber que em toda a minha vida, né, em todo o trajeto da minha vida, tiveram várias tensões raciais. Então, eu pego toda essa minha vivência que eu tive e começo a transformar para que outros jovens também não passem por essas situações, né? Começou a passar um filminho na tua cabeça e você reviu tudo e aí percebeu o que já tinha acontecido, né? Exatamente. E você, Buba, você tem 29 anos, 29, agora acertei, né? 29. Patologista e socióloga, nasceu e foi criada no Complexo de Acari, certo? Certo. Em que momento você enxergou que podia fazer parte de um movimento como esse, que precisava mudar essa realidade? Então, na verdade, eu sou nascida na Baixada Fluminense, que é onde eu vivi até certa idade, até cerca dos meus 13 anos. Qual cidade da Baixada? É São João de Meriti. E sendo que grande parte da minha família sempre morou no Complexo de Acari, né, ali próximo ao hospital e tudo mais. Então, de todas as formas, eu sempre tive contato com a violência de Estado, né? Seja nesse abandono, que até hoje a gente vê que a população da Baixada sofre, né, para além da questão da violência policial, enfim, todo esse contexto dessa violência mais direta, mas também depois passei a conviver com essa violência, né, lá em Acari. E no meu ensino médio, eu estudei na FAETEC, né, que é uma escola pública,
Então, muitos alunos são engajados. Lá eu passo a ter contato com leituras de filosofia, de sociologia, contatos com movimentos estudantis de ensino médio. Então, eu passei a fazer parte também de mobilizações, por exemplo, por conta de passe livre, por conta de algumas horas de estágio, que algumas turmas tinham que cumprir um horário maior do que outras, e eu da área da saúde, e a área da saúde sempre com muita demanda, e a gente, enquanto estudante da área da saúde, a gente também tinha muitas demandas. Então, na FAETEC é que eu comecei a, de fato, me engajar até chegar às jornadas de junho de 2013, que foi quando eu olhei e pensei, não há outro caminho. As famosas passeatas pela redução das passagens, né? Que começaram com esse mote, mas depois ampliaram bastante, né? É bem isso. 13 anos no AfroReg e chegou a coordenador. O que você destaca na tua trajetória? O que te impulsionou? Como é que você chegou a esse cargo nesse tempo? Acho que o diferencial meu para os outros coordenadores que tiveram antes de mim é que eu comecei bem de uma posição bem baixa dentro da ONG e fui alcançando... Qual era essa posição baixa? Eu era assessor de esportes na época, né? Tinha um coordenador de esportes, eu era assessor. Aí depois eu fui passando por outras áreas, né? Fui agente de núcleo, coordenei núcleo em favela, coordenei projetos grandes também em favela. Eu coordenei um projeto muito grande que a gente atuava em 10 favelas do Rio, com 10 oficinas culturais, né? Então, com BID, conheci 7 países, né? Tive a possibilidade de palestrar em 7 países por causa do AfroReg. E aí eu fui crescendo, né? Mas eu nunca pensei, tipo assim, eu quero ser o substituto do Júnior. Ele sempre fala isso, né? Todo mundo que eu escolhi não deu certo. Você me escolheu e deu certo. Então, acho que até nessa questão, de trabalhar com a ponta, né? Porque quem trabalha na ponta é a galera do núcleo, né? Tem a galera que é do núcleo e tem a galera que trabalha no nosso escritório, que é na Lapa. A galera do núcleo, eu consigo conversar com essas pessoas e consigo entender porque eu participei daquilo ali tudo. Então, acho que o diferencial e caracterizar, assim, da minha trajetória dentro do AfroReg é isso aí. Eu comecei de uma posição bem baixa e eu já alcancei a maior posição dentro da ONG, que é a coordenação executiva. Muito interessante, muito legal. E, Buba, você, a missão, qual era a missão do Fala Cari, do coletivo Fala Cari, antes da pandemia? E eu queria saber se mudou alguma coisa depois. Acho que tudo mudou, né? Para todo mundo, alguma coisa mudou. E para a gente não foi diferente. Nós, por exemplo, uma das nossas principais pautas, infelizmente, era essa questão da violência policial, né? A gente sempre teve um contato muito próximo com profissionais da Clínica da Família, de algumas UPAs, que no bairro mesmo não temos uma UPA específica, mas dos bairros próximos, que atendem a população de lá, do próprio Hospital de Acari, escolas, creches, mas a violência policial, como ela está sempre atravessando a nossa vida de várias formas, ela sempre também atravessou a nossa pauta. Então, muitas vezes a gente deixava de realizar atividades culturais e educacionais por conta de estar havendo uma operação que quem é de favela conhece, que às vezes acontece numa sexta-feira à noite. E aí você está realizando, sei lá, a cobertura de uma batalha de rap ou um samba. E aquilo, não só o evento tem que acabar, como a gente também tem que voltar o nosso olhar para aquela situação, né? Então, essa sempre foi a nossa principal pauta. Quando chega a pandemia, o coletivo Fala Cari, ele também integra um movimento maior que se chama Movimento Favelas na Luta, que são vários coletivos e militantes de várias favelas diferentes, inclusive gente da Baixada. E aí nós nos reunimos, antes de haver aquele alarme todo, nós nos reunimos e conversamos, né, dizendo que a gente tinha que tomar uma atitude o quanto antes, já pensar no que poderia acontecer com a população de favelas, né, em relação à falta de acesso à educação, no caso de saúde, né, a educação que seria atingida mesmo caso tudo fechasse. A educação também, porque o ensino remoto, exato, né, foi
foi muito precário ou praticamente Sim. inexistiu, né? E a questão da alimentação, né? E aí foi quando começamos a nos movimentar, pensar em receber doações para que as pessoas não passassem fome ou fazer com que elas passassem necessidade o mínimo possível, né? E eu acho que esse foi o principal diferencial que o coletivo fez na favela em todos esses anos de existência, que a gente existe desde 2015, mas não só o alimento em si, mas foi pensar, por exemplo, nós pensamos nas crianças, a gente fez kit especial para as crianças, com doação de água, suco, leite, biscoito, aquela besteirinha que ela às vezes nunca comeu. Mas na pandemia a gente conseguiu levar para essas crianças e foi um diferencial muito grande. Kit de higiene pensado exclusivamente para elas e inclusive chinelos também. E aí eu acho que esse foi o nosso maior diferencial. E aí hoje ainda estamos em pandemia, mas conseguindo pensar num pós, né, quando essa pandemia estiver de fato controlada, a gente percebe que precisamos focar muito mais na questão da educação e da cultura. E aí, no caso, a nossa pauta da violência policial ela vai continuar sendo debatida, obviamente, porque é uma questão que está dada na política do Rio de Janeiro em relação ao povo de favela, né? Mas que a gente consegue, muitas vezes, por exemplo, evitar que uma criança seja baleada porque ela vai estar dentro do nosso espaço cultural ao invés de estar na rua. Uma coisa que, às vezes, a gente só conseguia tomar noção ou fazer alguma coisa depois que a criança já estivesse baleada. Então, a gente está pensando em como continuar fazendo esse enfrentamento, mas muito menos com o corpo a corpo e muito mais através da inteligência. E você, William, 28 anos de Afroreg, né? É uma vida, né? O movimento como um todo. O que mudou de lá para cá? Óbvio que você não teve esse tempo todo, mas você tem os relatos, né? Enfim, a vivência lá. O Afroreg é uma ONG de reinvenções, né? Ele começa com um jornal para falar da cultura afro-brasileira na cidade do Rio, no qual não tinha um veículo de comunicação que falasse sobre isso, vira uma ONG e vai trabalhando todos esses epicentros de problemas que tem dentro das favelas, né, esses problemas sociais. Inicialmente era para garantir o emprego para os egressos do sistema penitenciário, né? Não, na verdade, o foco sempre foi afastar jovem da influência do tráfico. Esse sempre foi o nosso foco. E com o decorrer disso, a gente começou, né, a afastar muita gente da influência do tráfico e começou também a tirar muitas pessoas da criminalidade. E chegou um certo momento que a gente não conseguia mais dar emprego para essas pessoas dentro do Afroreg. É aí que surge a ideia de criar a primeira agência de emprego no mundo formada por egressos para egressos do sistema prisional. A gente entende que isso é uma política de prevenção à violência. A gente sempre acha que a prevenção à violência, né, o combate à violência é só entrar lá com caveirão, com as ações policiais. Não, o Afroreg pensa na prevenção. E qual é a prevenção? Esse cara, quando sai do sistema prisional, a porta que vai estar escancarada para ele é voltar para a criminalidade. Então, por que a gente, ao invés dele voltar para a criminalidade, a gente não dá uma oportunidade dele ter uma segunda chance na vida? Às vezes ele não teve nem a primeira, né? Mas por que não uma segunda chance para ele entrar para o mercado de trabalho e não entrar para a criminalidade? Que hoje é uma coisa muito democrática na cidade do Rio de Janeiro, que atinge todas as classes, todas as cores. Então, por que a gente não faz esse trabalho de prevenção? Aí que surge o Segunda Chance, que é um projeto lindo, que acontece lá no nosso escritório, que fica na Lapa. É, muito legal. Buba, você falou que na pandemia vocês viraram meio que uma entidade de assistência, né? Quantos kits vocês conseguiram de doação? Como é que foi? Vocês tiveram muita ajuda? Qual é o balanço que você faz dessa atuação? Quer dizer, que ainda estamos na pandemia, né? Sim. Nós tivemos bastante ajuda, inclusive, de órgãos da saúde mesmo, né? A Cruz Vermelha, por exemplo, enviou alguns kits de limpeza, kits de produtos, né? Espanta-mosquito. Agora, por exemplo, chinelo, foram mais de 2.000 chinelos. Cestas básicas,
mais de 10 mil. Assim, falando assim parece muito pouco, mas Não, a gente... de jeito nenhum, a gente sabe como é difícil conseguir. Além de ser difícil, é um coletivo independente, a gente não tem uma verba que a gente possa destinar para essas ações, né? Isso sempre foi com muito pedido na internet, com muito apoio de outros coletivos, de instituições e também, assim, nós nunca havíamos feito esse trabalho de entrega de cesta básica antes. Nunca foi o nosso projeto ter que entregar comida para as pessoas. A gente sempre foi um coletivo que luta por direitos, mas sem a pegada do assistencialismo. A pandemia, ela se tornou um momento crucial. A gente não tinha como ficar de braço cruzado esperando ver o que iria acontecer, ver o que o Estado poderia fazer ou iria fazer, se quisesse. A questão de sobrevivência passou a ser Com essa, certeza, né? com certeza. Então, assim, a gente fez muita coisa, tem coisa que a gente não tem tanta noção. A gente para contabilizar nas planilhas e eu fico de boca aberta, porque eu sou uma das mais velhas de tempo do coletivo, né? Eu sou cofundadora. Eu fico, gente, olha o tamanho do que a gente fez. E todos são jovens assim, igual a você? A maioria. Nós temos o nosso mais velho, que a gente chama de mestre, que é conhecido como Delei de Acari, já tem um pouco mais de 60 anos. E temos meninas jovens, sou jovem, gente, mas assim, temos meninas aí de 21, 22, né, que bastante tempo mais jovens que eu, né? Porque eu tenho essa carinha que engana, mas já estou aí chegando nos 30. Nos 30, como se fosse, né, uma coisa. William, e o AfroReg, ao longo dessa caminhada toda, teve muitas parcerias, né? Parcerias institucionais, parcerias governamentais, mas passou por um sufoco, chegou a quase ter que encerrar a atuação, né? Como foi? E você foi promovido a coordenador? Nesse furacão. No meio desse furacão, né? Como é que foi isso? O que você pensou? Meu Deus, e aí? Cara, eu acho que a crise no país, né? A crise no país que começa lá na penúltima eleição, ela afetou diretamente os movimentos sociais, né? Os projetos sociais, as ONGs. A crise no país é assim, acontece uma crise no país, o primeiro dinheiro que tiram é do social. E o social foi uma palavra muito demonizada, inclusive nas últimas eleições, né? Por políticos conservadores. Mas só que, no contraponto disso, nessa crise, também veio um momento do AfroReg se repensar. E quando o AfroReg se repensa, né? Um projeto voltado para a arte, para a cultura, para a música, surge um gancho para a gente entrar no mundo dos games, do esporte, que é um mercado que mais cresce no mundo. Então a crise, por um outro lado, também trouxe um modo do AfroReg se repensar, se recriar, um novo modelo. A crise virou oportunidade, como dizem, né? Exatamente. E a pandemia, a gente fala muito que a pandemia, né, as coisas negativas da pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia também foi um momento do reposicionamento dos movimentos sociais. A sociedade, os empresários, as empresas voltaram a olhar para os projetos sociais. Isso foi muito importante, né? A própria pandemia, quando ela fala que né, comoveu muita gente, realmente, a gente voltou a ter muita ajuda de empresário, de empresa. Então isso também foi um marco, essa pandemia foi um marco para reposicionar os movimentos sociais que foram tão demonizados e são ainda muito demonizados. No próximo bloco, o que os movimentos sociais fazem para ampliar as oportunidades das pessoas que vivem em comunidade? Como colaborar com o coletivo Fala Cari e com o AfroReg para que eles possam incentivar ainda mais a profissionalização e o empreendedorismo nas comunidades. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com a Buba Guiar, coordenadora do coletivo Acari, e também com o William Reis, coordenador do AfroReg. Buba, que ajuda do poder público vocês têm? Se tem alguma ou se seria importante ter do poder público, dos órgãos oficiais?
Importante, na verdade, seria a gente ter enquanto população, né? Acari é um bairro que tem um dos piores IDHs da cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos localidade que em 2021 eu nunca achei que fosse ver o que eu vi, que o sistema de água, de esgoto e de luz é improvisado, né? Que a gente chama de artesanal, na verdade. E localidades que são completamente invisíveis. Acari é praticamente divisa já com a Baixada Fluminense, e a gente sabe que em determinadas localizações geográficas você é mais esquecido do que o periférico de outros lugares, digamos assim, né? E aí isso aos olhos da sociedade e do poder público. A gente, enquanto coletivo, não recebe nenhuma ajuda do poder público, né? Mas, e o único pouco diálogo que a gente tem, geralmente, é para a cobrança de serviços básicos. Então, talvez, se houvesse uma comunicação melhor, né, entre a própria comunidade e o poder público, talvez o nosso trabalho fosse até bem menos necessário, na verdade. E como é que você acha que deveria se dar essa comunicação? Com a presença, para além da força policial, porque como o William colocou, né, a favela é muito ligada à violência. E eu acho que isso é até importante de ser dito, sim, mas eu acho que a gente precisa ressignificar esse olhar. Quando a gente falar de favela e violência, não colocar a favela como causadora, criadora dessa violência, mas como sofredora da violência. E a violência de diversas fases, como eu falei um pouco no começo. Então, eu acho que o Estado, assim como ele está posto hoje, né, se colocando presente dentro das periferias, dentro das favelas, com a escuta, com a comunicação, com o acesso, a gente teria, inclusive, menos polícia, porque o Estado enxergaria que tudo que a favela menos precisa é de polícia e muito mais de investimento. William, eu já conversei com alguns profissionais de assistência social e que cuidam do social, e que eles dizem o seguinte, que nas favelas tem muitos equipamentos oficiais, aí eu queria até que essa avaliação dos dois também. Escola, creche, centros culturais, mas que postos de saúde, em várias favelas, grandes favelas, Maré, Complexo do Alemão, que não faltam equipamentos, mas que o que falta é a conversa entre esses diversos equipamentos. A professora avisar a alguém, ou a assistência social, quando o aluno deixa de ir à escola. Vocês avaliam que é isso mesmo? Os equipamentos até têm, só que como eles funcionam, né, na verdade? Às vezes funcionam de forma totalmente defasada, né? Às vezes funcionam por mérito daqueles profissionais que estão ali naquele ambiente. Mas às vezes no hospital, né, num posto de saúde, falta equipamento, falta remédio. Na escola, às vezes, não tem aula, falta merenda. A Vila Olímpica não abriu esse ano, por diversos motivos. Então, equipamento tem, mas o investimento que deveria ser feito não tem. Então, acho que esse é o ponto. Que é óbvio que os equipamentos existem, mas o investimento para que eles funcionem, para que, como a Buba falou, para que não gere esse caos da violência, não existe. Em muitos desses locais não existe. Entendi. Agora, falando daqui para frente, Buba, quais são as perspectivas que você vê para os jovens das comunidades? Eu penso e acredito, tenho muita esperança de que essa atenção, né, como o William colocou, para projetos sociais, principalmente os de dentro das favelas, não se perca, né? Que saibam que muitos coletivos surgiram, sim, na pandemia por conta da urgência do momento, mas muitos já existiam,
como o coletivo Fala Cari. Alguns surgiram. Me conta Alguns, isso. Que tipo de organizações, como é que se organizaram e como é que surgiram em plena crise, né? Na pandemia. Alguns coletivos independentes, assim como o coletivo Fala Cari, né, surgiram em outras localidades, como, por exemplo, na própria Maré, que já tem diversos coletivos e movimentos. Surgiu a Frente Maré, em Cavalcante, surgiu a Frente Cavalcante. E aí são 2 exemplos, né, de frentes, de unidades que surgiram ali naquele momento por conta mesmo dessa emergência da fome, da necessidade das pessoas. E todos com essa pegada assistencial. Isso. Porque todo mundo entendeu, né? A gente que é do movimento social, a gente entende bastante essas localidades. A gente entendeu que antes até mesmo da pandemia chegar nesses locais, a fome ia chegar primeiro, né? A falta de máscara, por exemplo, a gente ia ter uma dificuldade ali. Então a gente entendeu aquilo ali e se reprogramou para trabalhar em cima disso, entendeu? O AfroReg, por exemplo, nunca tinha feito ação de doação de cesta básica. Foi uma coisa também não, né? Totalmente nova pra gente. Então, a gente foi aprendendo com a nossa experiência que a gente tem, né? As articulações, o AfroReg escolheu favelas onde tinham a vulnerabilidade social eram maiores, entendeu? Então, a gente foi trabalhando nisso e foi pensando nesse novo, que é essa entrega de cesta básica que está rodando até hoje. E continua? Sim, continua. E é bem isso. Eu não sabia nem o preço de uma cesta básica. Assim, quando eu vi e eu me espantei, obviamente, com o preço, eu pensei, gente, acho que se a gente conseguir entregar 50, eu lembro muito nitidamente de no começo da pandemia alguém me perguntar qual seria a meta. E se a gente conseguir 50, tá ótimo. E aí a gente vê hoje que conseguimos milhares e, né, então estamos pensando agora na ação de final de ano, né, para também fazer entrega de cestas, porque continua um desemprego muito grande. Sem fome, né? Exatamente. Mas é isso, assim, mas como eu estava dizendo antes, assim como surgiram coletivos durante a pandemia, também tem os que já existiam, as organizações que já existiam, inclusive, há muito tempo, e que vão continuar precisando de apoio, vão continuar precisando de ajuda para a gente conseguir, né, levar oportunidades, afastar jovens da violência, e seja ela qual for, né, da vulnerabilidade social, do Estado. Então, eu acho que essa é a perspectiva que eu tenho, né, que a gente não veja projetos fechando as portas, deixando de acontecer por falta de apoio. Eu acho que se a gente tem uma coisa para levar desse momento que a gente ainda está passando, é essa questão do apoio aos projetos sociais. E se as pessoas que estão nos assistindo, assim, individualmente, quiserem ajudar, como é que elas podem procurar vocês? Como é que elas podem ajudar? Vocês têm esse meio também de ajuda individual? Tem a página do AfroReg, né? www.afroreg.org. Tem o Instagram também, que a gente também está sempre respondendo. E essas mídias sociais aí, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, a gente está ligado em tudo. O Coletivo Fala Cari é a mesma coisa. Ainda não temos um site, mas estamos presentes. Já é uma boa colaboração também. Exatamente. Um site, para a galera aí tão importante, né? É verdade. Com certeza. Ainda não temos, mas estamos presentes em todas as redes. Twitter, Facebook, Instagram. E o nosso Acari do coletivo é com K, porque a gente faz um resgate ao histórico indígena do lugar, né? O Acari, que é o nome do rio que passa pela favela, era com K. Então, a gente bota esse K no nome do coletivo, que é para fazer esse resgate histórico. Como uma forma de resgatar as origens, Isso. né? William, você já foi coordenador da área de esportes, como você já falou, e também de diversos projetos culturais aí no AfroReg. E hoje, qual é a tua menina dos olhos? No AfroReg, o AfroGames. O AfroGames aí está arrebentando e a gente entende que é um mercado que cresce, né? Não para de crescer no mundo. A gente quer colocar o moleque lá de favela, a garota de favela para jogar
E também para programar, para ganhar dinheiro, para aprender o inglês, que é importante. Tem um curso de inglês lá. Mas esse games é de videogames ou é de esporte? Não, games e esportes. Esportes. E que tipo de esportes que vocês Hoje têm? a gente tem lá o LoL, né, e League of Legends, que a gente tem. Aula de programação e o inglês, que é muito importante. Cara, Não, o inglês... fundamental, né? Aí você vê que é realmente aquilo, né? Você fala, tem os equipamentos, mas como isso é levado, né? O Afrogames. A gente achou que o inglês seria uma super barreira, né? Entre essas crianças, entre esses jovens. Pelo contrário, eles pedem até mais inglês para aprender, porque eles sentem a necessidade e a gente conseguiu inserir isso e a gente sabe, a gente entende que um moleque desse, saindo da favela, ele consegue um emprego hoje num hotel 5 estrelas na Zona Sul, por exemplo, porque ele sabe o inglês. O AfroReg, ele combate a desnutrição digital. Isso que a gente faz. Pois é, isso que eu queria saber também. Que conceito é esse de desnutrição digital? Mas antes vamos falar um pouquinho com a Buba aqui sobre os projetos de cultura, esporte, lazer. Vocês pensam em fazer isso ou retomar em algum momento? Sim, já estamos começando, né? A gente tem, por exemplo, roda de conversas sobre gestação, que é com uma doula, uma parceira nossa. A gente, já na pandemia, voltou a fazer atendimento sócio-jurídico, que também é com uma organização parceira nossa, elas existem, que trabalha com mulheres encarceradas principalmente, mas também com familiares, né? E também egressos do sistema. E agora, estamos voltando com o nosso projeto de saída cultural, que é basicamente levar criançadas e jovens também de lá de Acari para conhecerem aparelhos culturais de fora da favela. E aí, de fora da favela, desde que seja em outra favela, como levamos, por exemplo, no Galpão da Maré, antes da pandemia, mas também em cinemas, museus, aparelhos culturais da Zona Sul também. É incrível como muitos adultos até também não conhecem, Não né? conhecem. Inclusive, às vezes eu uso algumas... Muitas vezes um adulto de Acari não conhece o Cristo Redentor, por exemplo. Sim, é isso e isso é muito isso, assim. Eu conheço muito por conta da faculdade, né, por ser no centro, por ter trabalhado fora, então sempre que podia eu tive uma base familiar que isso me foi colocado, não que eu vivesse em museu com meu pai, com a minha mãe, mas sempre me passaram que era muito importante, nem que eu fosse só quando tivesse adulta, mas que eu deveria ir. E, por exemplo, hoje em dia, às vezes eu uso também alguma saída cultural para conhecer também um lugar que eu nunca fui, junto com as crianças. Tipo, o Planetário da Gávea, eu nem lembrava a última vez que eu tinha ido. E aí fui e já desenrolei ali, gente, preciso trazer crianças daqui do Acari. E aí, pais, me descobri que eles dão transporte e é uma limusine rosa. Eu falei, pronto. Também nunca andei de limusine, vou aproveitar. Amado, né? Mas isso que ela falou é exatamente o que acontece. A gente vive numa cidade partida, real. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu tinha levado 100 crianças da favela do Caju que nunca tinham ido ao cinema. Você vê que é um absurdo isso, né? Você vê que quando eu vou entregar cesta básica, por exemplo, na favela do Querosene, é uma favela que é 10, 15 minutos do Palácio Guanabara e não tem luz, não tem água potável lá para uso, água própria para uso. Então você vê que a gente vive realmente numa cidade partida e é que realmente isso, essas pessoas elas ficam tão ali dentro daqueles territórios, não têm a possibilidade de transitar pela cidade que elas não conhecem. Você vê hoje, em 2021, você falar que eu levei 100 crianças que nunca tinham ido ao cinema é um absurdo. É verdade. E esse conceito, agora explica pra gente esse conceito de desnutrição... Gostou, né? Gostei. Desnutrição digital. Eu sou bom nisso. Então, é que a gente sempre fala, né? Quando a gente colocou o projeto do Afrogames, que a gente levou para Vigário Geral, a gente falou, não é um projetinho. A gente quer botar o mesmo computador que o moleque joga no Leblon ou lá no Morumbi, em São Paulo, a gente quer colocar dentro da favela. Então, a desnutrição digital vem disso, porque não tem esses equipamentos dentro das favelas. E o AfroReg trouxe isso de primeira, é um ar-condicionado mais gelado que esse que a gente está. Tá? São equipamentos caríssimos, né? Os jogadores profissionais de esporte foram conhecer e falaram, cara, esse é o computador que eu treino, esse é o computador que eu jogo.
Então você vê que é uma qualidade, uma tecnologia de ponta que a gente colocou ali dentro para combater justamente isso, porque ainda é um lugar, você fala, todo mundo tem um celular, tem acesso à internet, mas como essas pessoas utilizam essas informações? Né? Como elas utilizam essas ferramentas digitais? Então a gente pega isso e combate essa desnutrição que eu acabei de falar aqui. Pois é, na pandemia a gente viu isso também, né? Porque não sei se vocês chegaram a usar esses equipamentos para as aulas à distância, mas assim, a desigualdade em relação às aulas à distância era muito grande, né? Tem o celular em casa? Tem, mas às vezes é um celular para a família toda, ou um celular para vários filhos. Então, para todos eles fazerem aula ao mesmo tempo não dava, né? Essa pandemia, né, ela trouxe danos que a gente vai demorar a corrigir. A gente já estava ruim, agora a gente vai ficar muito pior, porque quando você para a escola, a criança não vai para a escola, então já não tem alimentação lá diária, já perde um ano letivo, se aproxima mais da criminalidade, porque não tem absolutamente nada para fazer. O pai e a mãe estão trabalhando, não conseguem tomar conta. Então você vê as consequências graves que essa pandemia trouxe, e a gente vai ter, a gente que é de movimento social, ela sabe, eu sei, a gente vai ter muito trabalho durante esses anos, porque vai ser muito difícil. Hoje a gente vive num país que mata a cada 23 minutos um jovem negro. Então essas violências, essas negações terão impactos nesses próximos anos bem grandes. Buba, você sempre diz que teu sonho é que digite no Google Complexo ou Favela do Acari e pesquisem na comunidade bailarinas, arquitetos, médicos, sociólogos, professores. Como fazer desse sonho realidade? É muito árduo. Eu digo, inclusive, que por vezes a gente abre mão da nossa vida pessoal porque isso é um projeto político, né? Que não tenham sociólogos, que não tenham físicos, médicos. Então, você ir contra o sistema, você nadar contra essa maré que está posta na vida da gente. Isso é meio que naturalizado, né? Super naturalizado. É natural que não tenha. E eu acho que, assim, a gente que faz esse tipo de trabalho, a gente nasce para fazer esse tipo de trabalho, sabe? Tem gente que tem, é o que é dito, né? Tem o dom da medicina, um tem o dom de cantar, o outro tem o dom de atuar. A gente tem o dom de tornar sonhos possíveis, seja ele qual for, seja ele que o outro seja cantor, que o outro seja um médico. Esse teu projeto dos gamers é muito isso, né? Exatamente. Que você pega a aptidão, né, natural das crianças e tal, com a tecnologia. Principalmente agora, nesses momentos, né, que a tecnologia tá aí. É um mercado que não para de crescer e dá dinheiro. A gente quer botar dinheiro na mão desses jovens. A gente quer dar poder econômico. E vocês já tiveram algum caso, algum case, aí alguém que já tenha saído de lá, feito sucesso, ou ganho prêmio, ou desenvolvido um jogo muito legal? Eu tenho um case de sucesso, que é o que o AfroReg faz há 28 anos, que era um jovem que estava prestes a entrar para a Boca de Fumo. A gente conseguiu trazer ele para o projeto. E ele hoje faz parte do projeto e ele hoje é um streaming, né? O streaming é aquela pessoa que joga e transmite o jogo, né? Porque não sei se você tem criança em casa que fica vendo, você fala assim, cara, o que essa criança está vendo uma pessoa jogar? Isso é um streaming. Então hoje ele tem contrato com o Facebook, tem contrato com o Google e você vê que isso é um case de sucesso. E ganha dinheiro com isso, né? Ganha dinheiro com isso, né? Trabalha com isso, ganha dinheiro com isso e mudou de vida. Então, a partir da experiência das aulas que ele teve no AfroReg. Exatamente, porque o game vai ser a nossa percussão da década de 90. É isso, é tirar, afastar da criminalidade com metodologias novas, colocando dinheiro, ajudando financeiramente, ajudando economicamente, socialmente, enfim. E no próximo bloco, em que medida nossos convidados se acham exemplo para impactar a vida das famílias das comunidades? E antirracismo, quais são os desafios que enfrentam nessa luta?
O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com Buba Guiar, coordenadora do coletivo Fala Cari, e com William Reis, coordenador do grupo AfroReg. Buba, conta pra gente de onde vem a sua veia militante, sua inspiração para a militância. E é inspiração de verdade, viu? Dizem, me contam que, bom, meu avô paterno, né, que era da Paraíba, ele foi integrante da Liga dos Camponeses Pobres por algum tempo, daqueles que ia para comícios e reuniões com uma foicezinha, e eu morro de orgulho disso. Eu tenho tios que lutaram... Como era o nome do seu avô? Severino, mas todo mundo chama ele de seu Sivô. E todo mundo morre de orgulho. Ele é vivo ainda? Não mais. Na verdade, eu não cheguei a conhecer o meu avô. Quando eu nasci, ele já tinha falecido, né? E tenho também tios, também paternos, que lutaram, sim, que foram extremamente engajados na ditadura, que faziam piquete, que se escondiam por conta da repressão. E eles eram o quê? Qual era a atividade deles? Eram de partidos políticos, né? De movimentos de esquerda e trabalhadores, né? Então, de algumas fábricas, um serralheiro, o outro, não lembro direito o que meu tio era na época, mas todos eram trabalhadores, né? E que se organizavam em suas fábricas, em seus, né, partidos e movimentos, para poderem estar combatendo a ditadura militar. E aí, muitos anos depois, eu fui a bola da vez, digamos assim. Ou seja, está no sangue, tá no né? sangue, tá no sangue. E você, William, você não nasceu na favela, mas mudou para o Complexo do Alemão depois de uma certa idade. Como é que foi essa transição? Eu nasci no Andaraí, né? Minha mãe é empregada doméstica, morei, né, com ela numa casa que ela trabalhava, morei até os 6. Com os 6, minha família do meu pai era do Complexo Alemão, fui morar no Complexo Alemão e fiquei dos 6 até os 18. Então eu peguei aquela transição bem fundamental na construção de caráter, de índole, e foi muito importante ter morado dentro da favela. Retornei, não moro mais na favela, só que eu acho que acho que se eu não morasse na favela esse período aí que eu morei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, acho que foi muito importante na minha construção como pessoa, como homem e hoje como ativista social. Em que momento foi o clique que deu, que você percebeu, não, eu preciso ajudar, eu tenho como ajudar? Ou foi essa coisa do emprego que você falou? Como é que foi esse clique? O AfroReg. Quando eu chego no AfroReg, eu vejo um montão de nome africano, um montão de referência negra. Eu falo assim, cara, que mundo é esse? Eu quero entrar para esse mundo. E aí você conhece diversas figuras, né? E hoje a figura assim que mais me inspira, assim, se você falar assim, quem é a pessoa que mais te inspira? Você acorda todo dia, quando você está desanimado, você pensa, Muhammad Ali. Acho que é uma pessoa assim que fez a diferença, defendeu suas convicções, né? Sofreu por isso. Eu acho que melhor inspiração para um homem negro não tem. E você, Buba, como é que deu esse clique em você, que você virou e falou nas passeatas, né? Sim, eu sempre tive em mim aquela coisa a gente precisa de uma ebulição, a gente precisa de um boom, não é possível, tal. E aí porque eu já estava, né, trabalhando, não estava mais na FAETEC, então aquela pegada de movimento estudantil estava meio que de lado, digamos assim. Estava estudando para tentar concurso público, assim, tudo, né, a militância estava completamente de lado. Mas eu ainda estava com aquela coisa ali. E aí, quando vieram as jornadas de junho, na verdade, ainda na Copa das Confederações, e aí eu virei foi num domingo, e aí no sábado eu virei pro meu pai e falei assim, amanhã eu vou para manifestação e tal, sei que ele,
para, não vai não. Pô, ó, tá perigoso e tal. Os pais sempre ficam com medo, sempre, né? E o meu pai, ele já é traumatizado porque nas passeatas de passe livre eu já tinha levado muita lombada, né? Já tinha apanhado, já tinha me machucado. Então, assim, ele sabe, né? Como uma pessoa que já participou, ele sabe. E aí, quando foi no domingo que ele me viu lá, ainda fazendo cartazinho, ainda, tipo, ia de cartazinho ainda, e aí ele, eu não acredito que você vai. Eu falei, eu disse que eu ia. Aí ele, meu Deus, é hoje que eu não durmo, e que não sei o quê e tudo mais. E realmente, foi uma confusão, e spray de pimenta, e eu passei mal e tal. Mas foi justamente nesse momento da repressão, do gás lacrimogêneo, que eu virei e cheguei em casa assim e não vou deixar de mais nenhuma. Isso não pode ficar assim. Tipo, o Estado não pode reprimir, que inclusive o direito à livre manifestação é um direito constitucional. Tinha muita gente na época, inclusive, usando a bandeira do Brasil, porque o slogan era, e eu não estou falando de ideologia política, era porque as pessoas acreditavam que os policiais, como uma força do Estado, né, não iriam bater na bandeira, não iriam agredir a bandeira do país, da nação e tudo mais. Então, muita gente ia coberto com a bandeira do Brasil, que é para quando houvesse a repressão, ter como correr sem ser agredido. Mas na hora, obviamente, não houve isso. E aí eu fiquei com essa de, a polícia não pode achar que vai reprimir um direito constitucional aos olhos do mundo inteiro, com uma Copa das Confederações, e as pessoas vão simplesmente pegar a coragem, botar no bolso e ir para casa. A gente que é muito jovenzinho, né? A gente tem essa coisa rebelde revolucionária na veia. Então, a polícia vai bater, eu vou voltar e tudo mais. Então, assim, esse foi o clique. E aí vem, obviamente, o histórico de mulher de favela, né? Você poder estar ali fazendo uma coisa que onde você mora, você não pode nem imaginar de fazer, né? Que é tentar combater essa repressão, muitas vezes peito a peito, assim, botar a cara, de fato, na linha de frente ali da repressão. E na favela você não pode. Então, eu acho que quando tem a repartida, digamos assim, ideológica, né, que as manifestações começaram a diminuir muito o número de pessoas que estavam na rua, você facilmente olhava para o lado e via um grupo de jovens de favela, que você identificava, você não precisava nem conhecer. Então, esse foi o meu maior clique. Agora, além de trabalhar, fazer militância na luta, vocês são jovens, né? Como é que vocês vivem a juventude? Eu não vivo, é o tempo inteiro. Não, dá para viver. Se a gente não viver também um pouco, a gente... Pois é. E aí? É porque é um desgaste emocional muito grande. A gente precisa também ter uma válvula de escape, né? Eu sou um cara que... Se você me foi sair para um samba, você vai me encontrar. Sou fã de samba. Então, sempre curto meu samba, vou no meu cinema, assisto as minhas coisas. Às vezes, vou em temas que não tem nada a ver com social, né? Vejo um filme, um besterol americano, por exemplo. Não tem nada a ver com o meu trabalho. Acho que a gente precisa também desse momento com a gente, né? Porque senão a gente se desgasta, o nosso emocional acaba. Então, eu, por exemplo, adoro me vestir bem também, gosto de ler sobre moda, por exemplo. Enfim, eu tenho os meus momentos também. Isso que eu vou perguntar isso para a próxima. E você, Buba, como é que você vive? Curte a sua juventude. Eu já fui muito um meme. Amo meme, gente. Eu já fui um meme de um cachorrinho que rola direto, que é um cachorrinho sentado na mesa de um bar com a cara triste. E aí tá escrito assim... Eu no meu final de semana, curtindo o final de semana e do nada eu lembro que o capitalismo ainda existe. Eu já fui esse meme, assim. Hoje não, hoje eu fico, gente, vou sentar, vou tomar uma cerveja e quem vier falar comigo de militância, eu vou só dar minhas costas e ir embora. Obviamente tem aquele momento de... Você gosta de samba também? Amo samba, eu sou muito eclética, mas agora com pandemia eu tô muito assim, família, né? Sento para tomar cerveja com a minha família. E aí é isso, escutar a história de avô, de avó, é primo que está dançando, é alguém que conta uma piada. Mas eu gosto muito de sair, eu gosto muito também de fazer coisas que não envolvam a questão social. Então agora vamos para o nosso ping-pong. Time de futebol. Flamengo. Flamengo. Pelo menos falaram, né? Porque geralmente o flamenguista vem aqui e fala assim, Clube de Regatas do Flamengo, o melhor do mundo. Vocês não, foram direitinhos.
Parabéns. Humildes. Normais, diria, né? Não precisa falar muito, né? Já Não, é o maior mas ele- do Brasil, não precisa falar muito. Ele só se apressou, assim, né? Deu um tiro, né? Flamengo. Melhor time de futebol de comunidade. Caramba, da Vila Cruzeiro? Qual? Caramba. E você, Não conhece vou me algum? comprometer. Tem Da algum? escolinha de futebol do Delê de Acari, gente. Isso aí eu vou ter que puxar sardinha, porque inclusive é projeto de um integrante do coletivo. Então, né? Puxando a brasa, né? Escola de samba. Beija-flor. Salgueiro. Paisagem mais bonita das comunidades. Ai, gente, essas favelas da Zona Sul, né? Com certeza. Não, mas a Uau. Igreja da Penha... ela- que eu ia Nossa, falar agora. sim, Igreja da verdade. Penha. A Igreja da Penha É uma coisa, é de né? ficar A embaixo Igreja da Penha, que inclusive a Vila Cruzeiro, muitas pessoas não sabem, o terreno pertence à Igreja da Penha. Um padre republicano existia na Igreja da Penha e aí ele cedeu aquele espaço para negros que tinham recém acabado a escravidão e se aglomerou ali e virou aquela favela, favela Será da que Vila por isso Cruzeiro. que o nome é Cruzeiro? Vila Cruzeiro, Mas será que é por isso? pode ser. O nome eu não sei, mas a história é exatamente essa. E fica aí o questionamento. Viu? Melhor ponto turístico das comunidades. Um bar, um mirante. Mirante do Arbrão. Container, Onde que é na o Penha. container? Na Penha? o complexo Vila da Cruzeiro também. Bar ou restaurante imperdível das comunidades. Bar e restaurante. Bar ou restaurante. Um bar ou Bar, restaurante. birosca. Eu vou ficar com a chupetinha de Vigário Geral. Ela é o bicho. Que saudade de comer lá, inclusive. Bar, Já vou te perguntar o que você come lá. gente, calma aí. Não, eu vou você falar falou eu tô que gosta de tomar uma esquecendo. cervejinha. Onde é? Sim, eu tô. Jesus, chopp da Barra, que é lá em Acari. Eu tava aqui tentando. Olha, Melhor petisco das comunidades. Aí o que você come lá? Não, a chupetinha tem tudo, né? Ela chega, ela bota carne assada, frango, bife e você vai degustando. Ah, é? É Mas rodízio? eu gosto da carne assada dela. É boa. Essa daí, gostei dessa dica aí. E ela tem de chupetinha mesmo, por isso que é chupetinha. ai, mentira. Como é que é? Ela é uma senhora que ela tem de chupetinha. Gente, Chupeta, por isso que é chupetinha. Diversas pessoas famosas já foram lá comer a comida dela em Vigário Geral. melhor cerveja. Se tiver cerveja artesanal, melhor, né? Eu não bebo. Não bebe? Mentira. Eu tô aqui assim, ó. Tô Não bebe, brincando. mas mente, né? Né? Tô brincando. Não tenho preferência, não. Não tenho preferência, não. Tem umas que eu não tomo, mas não tenho preferência. Ah, hoje em dia, assim, se tiver um duplo malte, a gente acha melhor, né? Porque tá complicado esse negócio de cerveja aqui no Rio de Janeiro. Mas se me dão, tô bebendo. É isso. Muito bom. Agora, um ídolo. Você já citou vários. Agora cita mais um. E você? Jesus, um ídolo. Um ídolo. Martin Luther King. Já citou. Gente, E é você? muita gente que vem na minha O cabeça. avô, gente. Seu Sivô, Seu se for, né? eterno ídolo, claro. Um medo. Um medo? É. Pô, não ter filho. É um deles. Mas não, esse não é o maior. Meu maior é, não sei, eu tenho uma agonia de não ser ninguém na vida, sabe? Tipo, profissionalmente, assim. Eu tenho muita agonia disso. Onde ou como gostaria de estar daqui a 10 anos? Ter viajado bastante, Ter tido filho, hein? já ter tido um 10 filho anos, aí já 40 e blá. e com uma vida profissional consolidada. Com meu doutorado e... Muito bem. Sim. E com um pedacinho de terra de interior que eu quero muito que o meu pai tenha isso e eu quero estar, no caso, numa redinha com ele, sabe? Assim, eu e meu velhinho. Muito bom, muito legal, os dois. E muito obrigada pela participação, Buba. Muito obrigada pela participação, William. E que os sonhos de vocês
se realizem. Axé. Axé. Tomara. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem voltamos. Tem mais. Um beijo.